Quando o Benito me convidou para fazer essa palestra nesse evento, ele realmente falou que gostaria de que fosse apresentada um panorama do estado da arte, das tecnologias aplicadas à segurança pública. E de uma certa forma eu tentei me preparar para essa finalidade. Mas a minha orientação vai ser um pouquinho diferente, sem fugir do meu compromisso com o Benito, e eu vou explicar por quê. Porque, em primeiro lugar, porque a tecnologia aplicada à segurança pública é muito vasta. Aliás, qualquer tecnologia da informação, uma boa parte, quase toda a tecnologia da informação, pode ser de alguma maneira aplicada à questão da segurança pública. E algumas coisas que são mais específicas, que são relacionadas à identificação de pessoas, e biometria, etc., que vão ser tratadas aqui, mas que a simplesmente apresentar o panorama tecnológico seria perder uma oportunidade de associar, de cumprir o papel que é declarado no tema do fórum. O fórum não está planejado para falar de tecnologia simplesmente e também para falar de tecnologia, de segurança pública simplesmente, né? Na verdade, esse binômio é um desafio. A tecnologia, a segurança pública é um problema que todo mundo, como o Benito chamou a atenção e todo mundo acompanha diariamente, é um problema gravíssimo para o nosso Estado, para o nosso país, para o mundo inteiro, né? É um dos problemas mais difíceis de equacionar. É um problema complexo porque, por exemplo, para diminuir a segurança pública, você tem que mexer em outros problemas e outros desafios mais amplos, como educação, moradia, emprego, né? Então, é um problema de grande complexidade. É um grande desafio. E a tecnologia, por sua vez, eu estou esperando entrar ali um slide, mas... Já entrou, mas eu acho que o seu computador avisou que está sem bateria. Ah, não, agora desculpa. Sabe como é que é a questão de tecnologia, né? Na verdade, ele caiu no descanso de tela. Olha lá. Então, aí está aí o tema do evento, que apresenta esse binômio. Segurança pública é um grande desafio e tecnologia da informação uma ferramenta mágica. Realmente uma ferramenta mágica. Hoje, a tecnologia... Falar em ferramenta, quer dizer, é interessante de fazer uma referência a um trabalho do filósofo Henri Bergson, que faz a declaração de que a nossa espécie, a espécie humana, ela se caracteriza pela fabricação de ferramentas. Quer dizer, a inteligência humana aparece não no Homo sapiens, mas no que ele chama de Homo faber, que é o homem ferramenteiro. O homem que é capaz de fazer ferramentas, principalmente ferramentas para fazer outras ferramentas. Quer dizer, sei lá, um machado para fazer um bote, alguma coisa assim. É isso que caracteriza a essência do homem, a natureza da nossa espécie. E é um pouco nessa linha que eu vou explorar um pouquinho esse aspecto. Porque esse tal poder maravilhoso, mágico da tecnologia, ele nos faz, hoje em dia, de entrar alguma coisa aqui. Ele nos dá realmente um poder divino. Se a gente observar, a gente pode estar em qualquer lugar através da tecnologia. Através do Skype, eu falo com a minha filha que mora na Noruega. Vejo minha neta, vejo o que ela está fazendo, a roupa o trabalho que ela está fazendo, e ela me vê, né? A gente tem todas essas coisas que a gente tem acompanhado aí nessa operação navalha, a facilidade que se tem de escutar o que os outros estão falando. Hoje, os automóveis estão passando pelos pardais e sendo multados.
por exemplo, cada vez mais se usa os cartões de débito, de crédito. O dinheiro passa a ser até, quer dizer, essa liberdade de você não ser espionado, não ser acompanhado por alguém, fica cada vez mais difícil, né? Mais restrita. Até nos ônibus, até na condução, né? Você tem essa de usar os cartões. Então, monitorar onde as pessoas estão é uma coisa muitíssimo fácil. Quer dizer, a tecnologia permite um controle quase completo. Você está em todos os lugares, onipresença, ubiquidade, e você saber tudo, né? Então, essa possibilidade mágica, né, nos leva quase que a uma sensação de onipotência. Parece assim que a gente tem condição. Só que eu acho que no final os homens estão, na verdade, a partir desse uso da tecnologia, numa sensação de onipotência. Quer dizer, como usar essa tecnologia mágica que nos permitiria estar até atuando como deuses, né? Nessa onipresença, onisciência, onipotência, que a gente não consegue usar. Como é que o homem, se a gente observar, está envolvido nas guerras mais esquisitas, nas relações mais difíceis, a fome campeando direto, a impossibilidade, a incapacidade de educar. As pessoas têm computadores, têm acesso às informações, mas não fazem um uso adequado desse material. Se a gente observar, mais do que numa sociedade da informação, ou sociedade do conhecimento, a gente estaria na sociedade da ferramenta. As pessoas querem mais consumir armas e não obter segurança. Ambulância, hospitais, etc., em vez de saúde. O carro particular em vez de transporte, o diploma em vez de educação, o computador em vez de conhecimento, a grife, enfim, essas são alguns exemplos desse exercício de possuir. Isso acontece também nas organizações, quer dizer, nessa busca de resolver esse binômio, tecnologia da informação, segurança pública. Não é só segurança pública, qualquer desafio das organizações ou da sociedade, em qualquer problema, existe muito mais um olhar para descobrir a solução do que para conhecer o problema. Então, quando se pensa em alguma solução para resolver a questão da segurança pública, o olhar se dirige à tecnologia, o olhar não se dirige para o problema. É impossível resolver um problema que não esteja bem conhecido, por melhor que seja a tecnologia. Então se pensa muito mais no tiro do que no alvo, né? Daí esse monte de bala perdida, de projetos que são, na verdade, balas perdidas, porque são tiros sofisticados com tecnologia para alvos pouco conhecidos, parciais, né? Então, a ferramenta, essa extensão do corpo humano, né, que seria, que a gente gostaria que fosse, e que fizesse de nós uma sociedade da informação e do conhecimento, na verdade, nos faz uma sociedade da ferramenta e do consumo. Todas aquelas coisas listadas, a arma, é uma sociedade do fetiche, quer dizer, que quer possuir. E possuir uma tecnologia é fácil, basta você ter dinheiro. O acesso à tecnologia hoje é muitíssimo grande, é muitíssimo fácil, né? Você tem, não só do ponto de vista econômico, você consegue acessar, como você tem possibilidade de adquirir as ferramentas as mais sofisticadas. Mas para usar você tem que ter conhecimento. Então, para comprar, para adquirir, para possuir, você precisa de dinheiro, mas para utilizar não é fácil. Precisa de conhecimento, precisa ser capaz de equacionar o problema, os processos onde ela vai ser inserida. Se a gente pergunta assim, se fala muito hoje em inovação, a matéria até de uma das revistas semanais dessa semana, inovação, se busca nas organizações inovação, curso de inovação, se fala em inovação o tempo todo. Inovação remete para a tecnologia, porque tecnologia é uma coisa inovadora, a tecnologia da informação. Quando a gente pensa em inovação, pensa em tecnologia. Agora, eu pergunto, a tecnologia da informação é uma tecnologia inovadora? E eu respondo,
Assim, a tecnologia vem provocando uma mudança, não só na vida, nos hábitos das pessoas, como dos negócios. Mudanças radicais. Então, ela é, em si, uma tecnologia inovadora, um instrumental inovador. Agora, a tecnologia está conduzindo muito mais do que sendo conduzida. Na verdade, a tecnologia chega, atropela e modifica o ambiente onde as organizações, onde as pessoas vivem, mas não sob o comando das pessoas e das organizações. E o que por trás daquele tal homofábia que a gente comentou, citando Bergson, existe um outro homo que também aparece bem cedo na formação da nossa espécie, que é o Homo mercator. Existe toda uma força mercadológica que vem embalado na potência da tecnologia e que engana muitas vezes as pessoas que têm a obrigação de colocar essa tecnologia a serviço das suas organizações, né? A inovação, tudo bem, a tecnologia é inovadora, mas ela não garante inovação em nenhum lugar. Ela, para ser inovadora, ela tem que ser aplicada num problema inovador. Existe uma relação entre solução e problema. Não há solução boa para problema mal enunciado. Você pode ter um problema, uma tecnologia mais avançada. Se o alvo que você está buscando é pobre, a tua solução vai ser pobre. O que já não acontece com um alvo rico, que mesmo com a tecnologia limitada, o que não é o último lançamento, você consegue resultados adequados. Na relação inovação, tecnologia, problema, você pode ter aquelas várias situações. Tecnologia inovadora para problema inovador, foi enunciado problema inovador. Tecnologia tradicional, inovador, tradicional, tradicional. As duas primeiras colocações são as que podem dar algum tipo de resultado. Se você tem um problema tradicionalmente ou pobremente enunciado, não adianta, que não vai dar tecnologia nenhuma. Então, as pessoas deveriam, e as organizações, buscar no equacionamento do problema do seu negócio, e particularmente na segurança pública, isso é muito importante, entender qual é o problema, para depois, então, ver qual seria a tecnologia, que, de repente, nem precisaria ser a mais avançada e a mais inovadora. Por exemplo, na área das empresas particulares, né, das empresas, já se considera que a tecnologia da informação não é estratégica. Né? Depois de um artigo do Nicholas Carr, famoso, em que ele faz um trocadilho, dizendo que a tecnologia da informação não influencia, não é importante, né? Acho que esse é um artigo que foi muito na revista da Harvard. Esse artigo foi muito revolucionário, porque balançou as organizações pensavam que tinham que estar com a última modelo da tecnologia para estarem competitivos e serem capazes de disputar o mercado com seus concorrentes. E, na verdade, hoje em dia, ele considera a tecnologia da informação como uma commodity, como, por exemplo, a eletricidade que você precisa, que é fundamental, que é essencial para o negócio funcionar, mas que não vai ser um diferencial estratégico da organização. Isso também vale para uma série de outras situações, e eu vou dar um exemplo aqui, agora na área da segurança pública, relacionado com a delegacia legal. Se a gente pegasse a tecnologia mais inovadora, recursos ilimitados para pegar uma delegacia à moda antiga e transformar numa grande delegacia, cumprindo seu papel, a gente certamente iria fracassar. Antes de você pensar em aplicar a tecnologia, você tem que repensar o que negócio você quer, que processo você quer. Então, o que foi feito no caso das delegacias legais, pelo meu entendimento, foi reconhecer qual é o papel de uma delegacia legal. O que uma delegacia tem que fazer? Né? E uma delegacia tem que fazer o que está escrito ali, registrar a ocorrência e investigar delitos. É isso que ela tem que fazer. Não tem que ter preso na delegacia. Né? Então, reconhecendo isso, é que a gente deveria, então, definir como fazer isso. Né? Então, os processos seriam definidos, e aí considerando tecnologia também, todos os recursos que você precisa, para construir uma delegacia nova.
E a inovação só aconteceu por causa disso. Quer dizer, tira-se a carceragem da delegacia, acaba com o problema de hotelaria, acaba com das relações do policial com o preso, mais ou menos pode ser promíscua com os presos, você passa a ter uma administração, toda a parte de serviços gerais, etc., desenvolvida por um síndico, os policiais dedicados tempo integral à sua atividade fim, e a tecnologia da informação muito bem aplicada, na medida que você tem o registro das ocorrências automatizado. Quer dizer, houve uma ocorrência, a pessoa que vai se queixar chega na delegacia e é atendido por profissionais de atendimento, e imediatamente aquilo é registrado, permitindo que haja manipulação ou algumas armações em cima daquele fato. Tem condições de identificação biométrica muito avançadas, no sistema que eu vou falar daqui a pouco, e tem condições de acesso, através da tecnologia da informação, aos bancos de dados de inteligência, aos produtos de inteligência. Esse eu acho que é um exemplo bastante convincente da área de segurança pública, em que a gente utiliza uns recursos de tecnologia que não são nada do outro mundo em termos de novidade, mas são recursos úteis, mas a inovação vem pelo alvo e não pelo tiro. Quer dizer, o alvo foi bem escolhido. Agora, é muito difícil você ter situações em que as pessoas vão olhar o problema antes de pensar na solução. Principalmente quando a solução vem junto com a tecnologia da informação, por sua magia, por aquela impressão que botou tecnologia, funciona. Por exemplo, toda essa discussão de governo digital, de inclusão digital, ela traz, dentro dela um compromisso com os alvos. Não basta botar uma tecnologia na escola para garantir a educação. Aliás, é um equívoco fazer isso. Fazer isso sem um compromisso com a educação. Existem experiências excepcionais do governo digital, do governo usar no sentido da realização das suas missões e no atendimento à população, excelente. Mas não é simplesmente por botar o computador ou a tecnologia da informação que se vai ter o resultado esperado. Um outro exemplo que é aí ao contrário, é um exemplo pelo inverso, é o de 11 de setembro de 2001. O FBI e uma série de outros órgãos americanos são os maiores consumidores de tecnologia da informação do planeta. Estão entre os maiores consumidores de tecnologia do planeta. E receberam um baile, uma coisa terrível, lamentável, em que a gente realmente tem que lamentar que tenha acontecido, mas pode servir de exemplo. Enquanto o Al-Qaeda, sei lá, a organização que fez isso, deu um show não só de definição de alvo, como de escolha da ferramenta para atingir o alvo. Ao escolher os símbolos máximos americanos, que são o poder econômico, poder militar e o governo. Ao escolher matar pessoas quer dizer, não tinha como alvo crianças nem pessoas indefesas, são pessoas que eram agentes desses poderes. Então, em termos de alvo escolhido. E usou a ferramenta, que ferramenta? Usou bombas, usou algum tipo de armamento militar. Parece que até para dominar os aviões eles não usaram armas convencionais. Mas usaram aquele ferramental disponível para conseguir um efeito sensacional, transmitido para o mundo inteiro ao vivo, etc. E os Estados Unidos, quer dizer, a defesa dos Estados Unidos, nesse investimento todo que o FBI faz, por exemplo, lá tem um dos maiores sistemas de identificação biométrica baseado em impressão digital, sei lá, 40 ou 50 milhões de pessoas identificadas, mas principalmente concentrado nas pessoas que transgridem, nos delinquentes. Houve uma certa bobeada, porque no crime comum, o alvo é o delinquente. O cara delinque uma vez, vai continuar cometendo infrações a vida toda. Então, essa é uma coisa que todos os países do mundo, todas as polícias fazem, acompanhar as pessoas que têm antecedentes criminais. Mas
os delinquentes, no crime político, no crime comum, tudo bem, é a delinquência. Mas no crime político, em geral, os delinquentes são pessoas absolutamente, de ficha totalmente limpa, né? Quando houve aquele sequestro em 96, não sei se alguns se lembram, foi tomada a embaixada do Japão no Peru, por 14 guerrilheiros do Tupamaro, né? E eles passaram lá 120 dias, 120 e poucos dias. Foi um evento de grande impacto, porque lá tinham muitos embaixadores, inclusive do Brasil estava na embaixada, era uma festa, etc. Eles passaram lá e a polícia e a inteligência peruana analisava o lixo que saía da casa, né? Enquanto eles ficaram com 100 e tantas pessoas, no final já tinham 100 e tantas pessoas como refém. E o lixo da casa ia sendo avaliado, analisado, para tentar identificar pelas impressões digitais quem seriam aqueles terroristas. Nenhuma resposta positiva, porque, na verdade, os terroristas eram pessoas de ficha limpa. Então, um equívoco também, por exemplo, nesse caso do 11 de setembro, o outro equívoco foi quer dizer, os Estados Unidos controlam as armas explosivas, mas não controlaram, né? Os próprios terroristas fizeram curso de aviação. Então, enfim, esse é um exemplo de contrastante entre a eficácia, a inteligência do ataque terrorista e a inocência da estratégia americana, que é baseada na tecnologia intensamente, né? Então, esses são exemplos que a gente pode ilustrar. Vou apresentar mais um caso, também exemplar do que eu estou dizendo. Quando em 97, a atribuição de fazer identificação civil passou para o Detran, a partir de uma experiência de sucesso que o Detran vinha tendo. Aliás, o Detran, eu até tive chance de acompanhar parte dessa experiência, é um dos casos mais inacreditáveis de reengenharia de um órgão. Quer dizer, de você pegar um órgão totalmente desacreditado, em que a cumplicidade é total, em que não cumpre a sua missão de garantir a segurança do trânsito, e que se transforma, de repente, num órgão exemplar. Quer dizer, em poucos anos, o Detran, que era o lixo em termos de organização, se transformou numa organização exemplar para o resto do país, como é até hoje, pelo que nós estamos acompanhando. Então, em função disso, a decisão do governador na época foi passar a atribuição de identificação civil para o Detran. E aí se tinha algumas alternativas, né? Quer dizer, a identificação, vale a pena antes ressaltar, é uma das coisas mais importantes para o exercício da cidadania. É através de uma identificação correta que você faz valer seus direitos de seguro, direitos de propriedade, é através dessa identificação que você abre conta no banco, tira passaporte, etc. Faz todas, exerce seus direitos. Mas é também através de uma identificação correta que você é cobrado, né? Seja porque você cometeu alguma transgressão, seja porque não pagou o imposto, uma inadimplência, etc. E é importante que se cobre das pessoas certas. Existe um problema no nosso país que que não conseguiu ser resolvido, que é o fato de que os veículos fazem parte de uma base de dados nacional. Os contribuintes fazem, os pensionistas fazem, os motoristas são numa base, enfim, quase todos os cadastros são nacionais, né? Os cadastros mesmo particulares dos bancos e tal são nacionais. O cadastro de identificação das pessoas é estadual. Quer dizer, de modo que a gente pode tirar uma carteira de identidade perfeitamente válida em cada uma das unidades da federação, pelo menos, sem contar que poderia tirar em algumas entidades de classe também. Então, mas isso não quer dizer que isso não tenha sido feito um esforço no sentido de resolver isso. O senador Pedro Simão apresentou um projeto de lei que acabou se transformando numa lei, foi votado e tal, e que criava o número único de identificação civil
e criavam a base, obrigavam, quer dizer, e declarava nesse mesmo decreto que deixavam de ter validade todos os documentos que não tivessem esse número de identificação única em 5 anos. Bom, isso foi em 97, né? 97, se não me engano. É mais fácil ler aqui, né? 97. Então já tem 10 anos e esse negócio não funcionou. Talvez não tenha funcionado por uma razão, porque na época e até hoje, os estados não tinham recursos para fazer isso. E não tendo recursos, o tal homo mercator também não se movimentou. Então não houve a possibilidade de se implantar isso, foi se passando, não foi regulamentada a lei e passou. Mas essa é uma das limitações que existe, quer dizer, uma coisa essencial na área de segurança era ter uma identificação única das pessoas. Bom, o processo de identificação, pelas leis também, ele se baseia nos dados biográficos que vêm pelas certidões, nascimento ou casamento. E dados biométricos, que no caso são as impressões digitais. E a partir disso se gera uma carteira, né? Acontece o seguinte, quer dizer, havia a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, através do DETRAN, fazer um novo serviço de identificação civil. Identificação civil é a carteira de identidade. O processo era manual, né? E havia um problema que era que no Rio no Estado, existem cerca de 4 a 5 mil pedidos diários de carteira de identidade. Em 2 situações. Primeira via e segunda via. Segunda via, você tem que garantir que aquele cara que está pedindo realmente aquela pessoa. Então, é uma comparação de 1 para 1, em que você vai ver se a impressão digital que tem na ficha da pessoa é daquela pessoa mesmo, né? Então, você tira a impressão digital e compara com a impressão digital que já tem numa ficha. Você vai lá, encontra aquela ficha e compara. A primeira via é um desafio ainda maior, porque você tem que garantir que aquela pessoa não foi identificada antes. Então, você tem arquivos com fichas, com milhões de fichas, e você tem que dizer, essas impressões digitais não foram implantadas nessa base ainda, né? Isso é um problema para 4.500 pedidos diários, né? Considerando que o processo era manual, era difícil de você garantir que as pessoas tivessem uma única identidade. Então, a gente, naquela época, ficou diante de um dilema: como é que a gente ia implantar esse novo serviço de identificação civil? Uma possibilidade era o que muitos estados fizeram, aliás, a maior parte dos estados tem uma preocupação de prover a carteira, e prover a carteira rápido e uma carteira com conforto. O Rio de Janeiro optou por identificar pessoas com unicidade, né? Essa foi uma escolha mais onerosa, mais difícil de implantar, porque fazer uma carteira rápida é fácil. Você ganha inclusive Ibope lá, o serviço lá é rapidinho, você chega na hora e tira a carteira. Ora, quantas vezes você tira uma carteira na sua vida, uma carteira de identidade? Poucas vezes, né? Alguns tiram uma vez só. Então não faz mal nenhum esperar uns 30 dias para receber a carteira, e receber uma carteira que mereça fé, que seja um documento que você prova quem você é e que não pode ser falsificada, uma outra pessoa chegar com as mesmas impressões digitais, chegar com outras impressões digitais e obter uma carteira com seu nome, como é comum acontecer. Então, prover a carteira é apenas parte da missão do órgão de identificação. E para poder conseguir tratar 4.000 pedidos por dia, se optou por uma tecnologia de identificação automática baseada em impressões digitais, em que o sistema trata essas imagens, identifica, transforma num código e faz a comparação, permitindo que os especialistas em impressão digital tenham um trabalho muito mais fácil para identificar as pessoas, diferentemente do que havia no processo manual. Para ilustrar, bom, uma das coisas que passou a acontecer de uma forma interessante quando isso foi implantado em 99, começou a funcionar em 99. Já tem 8 anos que esse sistema está funcionando. Todas as pessoas que se identificaram, principalmente os jovens que se identificaram, nesses 8 anos, estão na base, além das pessoas que tiraram a segunda via. Com esse serviço, começou a aparecer uma série de irregularidades, pessoas tirando
carteira com documentos falsos, porque o outro documento a ser apresentado, além do seu corpo, outro elemento para ser apresentado, além das impressões digitais e da foto, que são biométricas, era o documento, a certidão. Então, muitas vezes, as pessoas com a certidão falsa chegam nos órgãos de identificação do país e saem com uma carteira com a sua foto, uma carteira oficial, emitida pelo órgão, né? Sua foto, a sua impressão digital, os dados de outra pessoa, né? Para utilizar isso. Então, no Rio de Janeiro, isso já não acontece mais. Pode até acontecer em casos raros, mas já não acontece mais. E a base de dados hoje de pessoas identificadas é superior a 5 milhões de pessoas. E para ilustrar isso, eu vou contar rapidinho um caso do Elias Maluco, que foi um caso que foi muito noticiado, tem material do jornal aí para ilustrar, e que demonstra como o sistema é eficaz nesse caso. Elias Maluco foi preso e descobriu que ele estava usando documento com o nome de Ricardo. Então, quem seria Ricardo, né? A foto do Ricardo está ali, a foto do Elias Maluco do lado, na carteira que foi pega com o Elias Maluco, que é uma carteira emitida corretamente, oficialmente pelo Ricardo. Aí está o Ricardo, está o pretenso Ricardo, o pseudo Ricardo, e o Elias Maluco, que tinha colado a foto dele na carteira do Ricardo. Na época havia até uma suspeita de que havia uma cumplicidade por causa do biotipo deles, né? E que eles tinham algum tipo de ligação. Ricardo Gomes Ferreira. Quem seria Ricardo? Quando o Elias Maluco estava portando uma carteira com o retrato dele na carteira do Ricardo, ele não sabia, mas a carteira já era uma carteira falsa. Na verdade, o Ricardo não se chama Ricardo, se chama Sidney. O Ricardo, que se chama Sidney, tirou uma primeira carteira ainda menino, em 91. Depois tirou uma segunda, com o nome dele mesmo, segunda via, em 96, ainda no sistema antigo. Aí ele resolveu tirar uma carteira falsa em nome de Ricardo. Aí o Sidney resolveu tirar uma carteira em nome de Ricardo. Em agosto, provavelmente para entregar, para dar para o Elias Maluco. E um mês depois ele tentou tirar uma segunda via como Sidney. E a carteira dele foi identificada. Ele foi identificado isso, a carteira foi recusada, foi aberto processo contra o Sidney, né? Quer dizer, o Ricardo queria se passar por Sidney. Na verdade, ele era Sidney, né? Aí o caso foi descoberto, né? E isso é apenas um exemplo. Isso teve uma repercussão no jornal, etc. E, bom, como o Elias Maluco estava preso, foi levado a ser identificado. Aí se descobriu que o Elias Maluco, na verdade, ele tinha tirado uma carteira como Lucas. Então, ele também se apresentou uma certidão falsa e tirou uma carteira de identidade como Lucas. A identificação anterior dele não estava na base, quando ele passou a estar na base como Lucas. Aí, quando ele chegou como Elias Maluco, foi identificado. Esse exemplo mostra, apenas para ilustrar a eficácia dessa tecnologia, que é uma tecnologia que já existe, já acessível há muito tempo, né? O que eu acho que é importante nesse caso não é que o Estado do Rio de Janeiro comprou uma tecnologia super moderna, inovadora, que resolve tudo, não. O problema para colocar isso para funcionar foi fazer com que o Estado se organizasse em termos dos postos de identificação, todo o processo fosse preparado para receber a tecnologia. A tecnologia entrou como uma caixa preta. O problema foi bem anunciado, foi bem equacionado, e daí a solução deu certo. Quer dizer, a tecnologia trouxe vantagem, foi utilizada para o bem. Porque é muito fácil, é muito comum a tecnologia avançada ser utilizada, ser jogada fora. Isso funciona em grande parte com identificação tomada com tinta. Em alguns casos, uma parte são tomadas diretamente no scanner, ao vivo, mas a maioria das vezes foi tomada por tinta.
Bom, mas então voltando àquele quadro aqui, a gente já está próximo de terminar. Quanto tempo eu já falei? Bastante. É? Mas eu não vou cobrar nada extra não, beleza? Aquilo que a gente acertou está fechado. Vem cá, você não acertou com os outros, não? Só com você. Rapidinho aqui que eu estou... tem que levar em conta a idade do conferencista. Mas então, voltando àquele diagrama, né, na medida que se a gente tivesse concentrado nosso esforço em fazer uma carteira, né, rápida, né, a gente estaria com uma base de dados de identificação fraca, que não merecia confiança. Né. O fato da gente ter concentrado no registro deu um resultado muitíssimo bom. Mas a carteira de identidade ainda era muito fácil de ser falsificada. Né. Então, uma das ideias que a gente teve, além de colocar na carteira uma série de critérios de segurança, para garantir que aquele documento fosse difícil de falsificar, a gente imaginou usar a parte interna da carteira. Então, alguns milhões de carteiras que estão aí na mão das pessoas, que foram identificadas no Rio de Janeiro nos últimos anos, são carteiras que na parte interna têm, em redundância, os dados que tem na parte externa. Então, ali por dentro tem as impressões digitais, tem o código das impressões digitais, tem a digitalização da foto, etc. De modo que se você colocar no leitor, desses leitores de código de barra, não de código de barra tradicional do supermercado, mas o de código de barra bidimensional, que são semelhantes, você pode, offline, sem ir no sistema central, sem ir na base de dados central, certificar automaticamente que uma determinada carteira é de uma determinada pessoa. Então, isso foi uma coisa que nós achamos maravilhoso, muito interessante de fazer, foi uma boa ação, uma ótima, modéstia à parte, mas que não está sendo usada. Vejam só, o único estado que tem isso, o Rio de Janeiro descobriu uma maneira legal de fazer uma forma de que a carteira pudesse ser automaticamente certificada, autocertificada, quer dizer, em vez de precisar consultar. Então, uma loja que tivesse lá o software, tivesse lá o algoritmo, faria certificação. Né? Ele tentou usar isso com o INSS, quase aconteceu, não usou. Então, esse é um caso típico, a meu ver, de uma solução inovadora maravilhosa, que não teve alvo. Né? Não deu, ninguém usa. Existe isso, mas que eu saiba, ninguém usa. Até bem pouco tempo, ninguém usava isso para nada. Né? Isso é uma coisa interessante. Você não pode, a carteira não pode ser plastificada, então tem que ser mesmo dentro daquele envelope. Você tirava, passava o código de barra, o cara botava o dedo lá, pronto, certificar que essa pessoa é essa. Então, ao mesmo tempo que você, com uma tecnologia mais simples, você consegue, se tem um processo bem planejado, um alvo bem definido, você usar bem aquela tecnologia, você com uma ideia interessante, uma ideia inovadora, você não consegue tirar nenhum benefício daquilo, porque simplesmente você fez a solução e está correndo atrás de um problema. É o que acontece mais na área de tecnologia, o cara tem uma solução, e onde é que é o problema que eu enfio essa solução? Quando a coisa devia de ser invertida. Então, hoje em dia é possível certificar à distância, né? Isso é usado, a certificação online é muito usado, tanto na área criminal como na área penitenciária, mas a certificação offline, que é aquela que a gente inventou e botou dentro da carteira, ninguém usou ainda. Né? E já funciona há muito tempo. Mas uma das grandes decisões também que a gente fez, ao botar a carteira de identidade como a se preocupar em fazer um registro civil adequado, foi que todas as pessoas, dependendo delas serem criminosas, portanto estar naquele conjunto de verde, ou delas estarem sob a custódia do Estado, elas têm que ser identificadas civilmente. Então isso permitiu que o sistema também se integrasse, quer dizer, com o sistema criminal. Então, hoje em dia, quer dizer, a maior parte dos criminosos, das pessoas que têm antecedentes criminais, tem foto, tem todo um sistema com 3 fotos e com cicatrizes nas particulares, etc. E há um compartilhamento do sistema, dessa base de dados biográficos, com os 3 tipos de identificação que estão a cargo de diferentes órgãos. A identificação civil do DETRAN, a identificação penitenciária, antigo DESIP, hoje CEAP,
e a identificação criminal com o IFP e com a Polícia Civil. Então, isso tem tido um resultado muito interessante. Isso aqui é um quadro que mostra as relações que existem hoje desse sistema estadual de identificação com os vários órgãos usuários, então com todas as delegacias, com todas as unidades penitenciárias, com a justiça, etc. É realmente um resultado que, depois de 8 anos, aquela decisão inicial de fazer, não a carteira rápida, mas o registro de boa qualidade, teve um resultado muitíssimo bom. A ordem de grandeza dessas daqui. Bom, se a gente, só para terminar, falar rapidinho na questão penitenciária, uma das áreas onde existe o tal fetiche da ferramenta é na área penitenciária. As pessoas pensam em penitenciária, pensam em cadeia, pensam em gaiola, vamos engaiolar o cara, quanto mais tempo engaiolado, melhor. Engaiolado de modo que ele não possa falar com ninguém, não tenha celular, não tenha... Quer dizer, o pensamento é na gaiola. A tecnologia é toda aplicada para engaiolar, né? Para controlar o preso. Bom, no país deve ter perto de 500 mil de pessoas presas, né? Sei lá, considerando aí, deve ser mais ou menos isso. No Rio são 20 e tantos mil. 28 mil. Né? Então, sei lá, talvez não chegue a 1 milhão, mas 500 mil, mas de repente chega lá daqui a pouco, qualquer dia desse. Mas o que... pensemos assim, 500 mil de pessoas engaioladas, né? Reclusas. Se tivesse pena de morte no país, fossem se matando essas pessoas, mas elas vão sair. Daqui a um mês, uma boa parte dessas incumbências do Estado dá assistência adequada a essas pessoas para que elas saiam em condições de não voltar. A reincidência tem níveis elevadíssimos, sei lá, de 50% a 80% em muitos casos, em muitos lugares. É a missão, por exemplo, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, está lá previsto, aquilo que está em vermelho ali, custódia, reeducação e reintegração. Então, isso deve ser feito, e é claro que no Estado do Rio de Janeiro queria dizer que, se a gente fosse fazer, seguindo antes de continuar, seguindo só esse slide aqui, que é um dos últimos, quer dizer, enquanto você tem 10%, mais ou menos 10% da população que está na base de dados do Estado, identificado civilmente, 10% tem anotações criminais, tem história criminal, e 10% desses, né, 1%, faz parte da população faz parte da população que está sob custódia do Estado. O que acontece é o seguinte, aqui, esse sistema tem hoje, quer dizer, a identificação civil, ela é feita de vez em quando. Esses dados são manipulados de vez em quando, né? Quando o cara tira uma segunda via ou pede alguma coisa. O criminal, que já tem um número de registro menor, mas tem uma utilização maior, folha de antecedente criminal, etc., consultas e investigações estão sendo feitas. Agora, a penitenciária, acontece alguma coisa com o preso todo dia. Ele assiste uma aula, ele atende uma sessão religiosa, alguma coisa acontece com o preso naquele dia. E o sistema atual, ele é excelente para custodiar o preso. Toda a movimentação dos presos no Rio de Janeiro é controlada. Os presídios estão preparados com scanner, live scanner, para certificar se o cara que está saindo está entrando. Então, existe um prontuário único eletrônico que não tem em outro estado. Mas a parte de tecnologia ainda não foi aplicada ao que a gente chama de tratamento penitenciário, que é toda essa outra parte aqui, ó. Então, existe um potencial para aplicar uma tecnologia que não precisa ser maravilhosa, é a tecnologia mais dominada que existe por aí, existe só para botar as pessoas, os profissionais que trabalham na área de informática. Nós temos
o país, mas principalmente o Rio de Janeiro, tem uma capacidade profissional na área de informática incrível, que está aí pronta para ser utilizada na construção de soluções para problemas que têm que ser definidos, né? Esse daí, por exemplo, é um desafio que se deveria fazer, e que tem, inclusive, um lado de segurança importante, porque como é que um preso, por mais que você esteja controlando ele ali, ele tem contato com as pessoas, todas aquelas pessoas ali, com o professor que dá aula lá no presídio, com o agente religioso, eu tenho que ver lá quando está aqui na minha frente, com o local onde ele trabalha, com o advogado, com o médico, etc., com o assistente social. E essas pessoas não são controladas em termos de identidade das pessoas que entram no presídio, né? Então a pessoa fica falando demais a meu ver, demais no celular, né, perseguindo o instrumento, a ferramenta, e o preso tem contato com todas essas outras pessoas que não são controladas, além dos agentes penitenciários. Isso seria facilmente controlado, quem é que entra, quem não entra, identificando biometricamente, né? E visitas, etc. Então, esse aí seria talvez um desafio com uma tecnologia que não necessariamente é a mais... E aí, quer dizer, nesses contatos, é que estaria talvez uma fonte excelente para a inteligência policial, né? Quer dizer, saber no dia tal com que pessoas o preso teve contato e tal, que esse preso tem contato com essa pessoa, que tem contato com essa mesma pessoa tem contato com outro preso, enfim. Toda essa questão de relacionamento entre as pessoas que se baseia em identificar essas pessoas que um sistema simples pode associar com facilidade para efeito de investigação policial. Mas o que eu queria, para terminar, esse é o último slide, falar que a gente está comentando sobre um desafio que é muito complexo, né? A questão de segurança e a da saúde são uma espécie de ralo para onde... Quer dizer, a segurança aparece quando você não tem a segurança. A saúde aparece quando você não tem a saúde, né? Enquanto nos três desafios de cima, você, atuando neles, você consegue melhorar a segurança e saúde, você atuando na segurança e saúde não faz nenhuma contribuição para os outros. A contribuição que você faz na segurança, nenhuma para melhorar as condições de emprego, etc. Então, ver a questão de segurança só pelo lado do crime, né, da transgressão, é uma maneira pobre de observar o problema, né? Então, essa é uma... Para encerrar, eu queria deixar esse quadro aí na frente de vocês. Desculpe aí qualquer confusão e o tempo que acha.